né? E olha aí, o São Paulo tá bem grande aqui. Legal. Pessoal, eu quero agora, tenho o prazeraço aqui de mostrar esses 3 caras aqui. Vou colocar também aqui o Carlos Renato e o Thiago Merher. Né? Eles são... O pessoal da Câmara pediu para fazer uma... Pediu assim, ó, cara, eu queria que você convidasse também o Fabrício Laguna para ele falar sobre os Brigadeiros da Nice. Isso aqui foi muito legal. E aí o Thiago aqui, que também já vai falar com vocês, pediram a tua presença aqui, cara. Muito obrigado. E Fabrício, mostra aí a história desse vídeo aí, para quem já não assistiu e também que vai assistir depois do vídeo. Muito obrigado por comparecer aqui, cara. Prazer é meu, fiquei muito honrado pelo convite, gostei de poder vir e participar com vocês, contar um pouquinho da história por trás da história, né? Foi o que a gente chamou aqui. Eu não vou contar a história, não vou narrar o vídeo o Maurício já compartilhou aí pelas redes sociais. Para quem não teve a oportunidade de assistir, eu os convido a assistir, chama-se Os Brigadeiros da Nice. Se quiser mostrar aí, Maurício, ele está aí na tela. Separação entre processos e regras de negócio. Tem uns links aqui por baixo. Depois eu peço para o Maurício colocar os links aí também no chat para quem quiser assistir. Assine o canal lá do Laguna. Hoje teve uma apresentação muito boa em inglês lá também. E muito bacana, cara. Teu canal é fantástico, cara. Então, legal. Convido todos aí também a assinar o teu canal lá. Fabrício Laguna no YouTube. Eu tenho feito alguns vídeos, eu sou professor, eu sou especializado em análise de negócio, e análise de negócio é um guarda-chuvão bem amplo. E numa conferência que eu tive nos Estados Unidos, o Maurício, inclusive, estava lá também, eu conheci um outro amigo nosso, que é o Antônio Plé, e o Plé ficou maravilhado quando ele viu, isso já faz alguns anos, sobre modelagem de decisão. E ele falou, putz, eu preciso trazer esse tema para o Brasil, a gente precisa ensinar as empresas brasileiras a trabalhar com modelagem de decisão. Pô, me arruma aí uma entrevista com um cliente seu, Fabrício, e nós vamos lá apresentar. Falei, arrumo. E aí eu consegui com um cliente na área financeira, o Plé foi lá, fez uma apresentação explicando o que é modelagem de decisão, como funciona, mas ele demorou um pouco para explicar, porque é um pouco confuso e assim... quando deu lá uns 45, 50 minutos, ele nem tinha chegado na proposta dele ainda, explicando o que é, por que é importante, como funciona. A pessoa que era a principal interessada nisso, que era alguém da área de metodologia, levantou e saiu da sala porque já estava muito longo. E aí depois, conversando com o Plé, eu falei, Plé, nós precisamos de um jeito mais simples de explicar isso daí. Nós precisamos conseguir mostrar para as pessoas o que é modelagem de decisão e o valor disso em no máximo 5 minutos. E a minha expertise é tentar explicar coisas complexas de um jeito fácil. Para quem já está inscrito no meu canal, lá vai ver que é isso que eu faço. E esse vídeo, Os Brigadeiros da Nice, nasceu para ajudar o Plé a explicar a modelagem de decisão em 5 minutos. Então eu falei, agora você apresenta esse vídeo e você já parte para o negócio, já explicando o que você está oferecendo, porque fica fácil de entender o que é a diferença entre processos, regras de negócio, como é que eu posso modelar regras de negócio como decisões e como é que essas decisões podem ser hierarquizadas em uma hierarquia de decisões. É isso que o vídeo conta, tem uma série de passos lá, eu não vou passar eles aqui não, mas tem um processo, ele começa de um processo complicado, transforma esse processo num processo mais simples com um conjunto de regras que estão mapeadas em tabelas de decisão de uma maneira simples. Uma curiosidade para quem já assistiu o vídeo dos Brigadeiros da Nice, é que os personagens existem, tá? A Dona Cleusa, onde a Nice trabalhava, é minha vizinha. Ela, inclusive, aparece em um outro vídeo que está lá no canal, chamado Quem Tem Culpa no Jardim da Dona Cleusa. E ele explica o que é análise de negócio. A Nice trabalhava para a Dona Cleusa, fazia faxina na minha casa também. E ela faz docinhos, que é uma delícia. Faz brigadeiro, faz risole. A Nice é o show, né? Então, os personagens existem, a história, na verdade, depois ficou bastante utilizado. O Maurício gosta de usar nos treinamentos e várias pessoas de vários lugares que são professores falam, pô, Fabrício, usamos um vídeo seu lá no curso. Às vezes alguém fala, pô, Fabrício, eu estou aqui assistindo aula de MBA e o professor usou um vídeo seu aqui no meu curso. Eu fico honrado, gosto de participar. Obrigado, Maurício, pelo convite. Fiquei muito interessado de ver a implementação que o pessoal da Câmara dos Deputados fez dessa história. E é um prazer estar aqui com vocês. Pô, obrigado, cara. Obrigadão. Então, agora eu vou colocar aqui o Thiago. O Thiago
Obrigadão, cara. Foi muito legal. Isso é muito bacana o que tu está fazendo aí e trazendo esse conceito para todo mundo aí. Tiago, tu como um gestor aí da Câmara, por favor, faz uma introdução aí da apresentação que a gente vai fazer hoje. Pois é, cara. Bom dia, gente. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder apresentar essa apresentação que o Carlos Renato vai fazer em instantes aí. Eu vou contar um pouquinho também da história de como é que a gente chegou a isso, tá? Essa é coisa muito rápida. A Câmara dos Deputados hoje ela vive um cenário muito interessante de transformação digital. Pela própria conjuntura do país, a gente, nos próximos 10 anos, deve experimentar uma redução drástica no quadro de servidores da Câmara. Então, uma redução que deve chegar em torno de bem perto de 2/3 do quadro que a gente tem hoje. Então, a gente foi praticamente empurrado pela necessidade de transformar as coisas como elas são feitas internamente hoje. Então dessa conjuntura de necessidade de transformação digital, decorreram uma série de outras ações que foram derivadas daí, aporte de skills para modelagem de processo de negócio e modelagem de decisão. Isso aí foi uma decisão estratégica tomada internamente pela TI da Câmara, tá? A necessidade de transformar os nossos analistas programadores efetivamente em analistas DevOps, ou seja, o maior grau de formalismo na hora de modelar negócio, desenhar melhores processos. Então, juntando isso tudo aí, a gente tomou uma decisão mais ou menos 1 ano e meio atrás, que foi trazer o Carlos Renato, de uma posição que ele era, né, Renato, apoio do desenvolvimento. A gente que é um cara muito focado em teste, muito focado em BDD, a gente trouxe esse cara para frente das coisas, para que ele trouxesse esse grau de formalismo e essa tecnologia toda necessária para que a gente pudesse dar espaço. Tá? Aí eu tenho uma história um pouco mais longa de como a gente conheceu a Camunda, de como a Camunda acabou entrando na Câmara, entendeu? Eu sei que hoje a gente já tem, para encurtar um pouco a história, a gente já tem hoje projetos onde a gente tem modelagem de regra de decisão, modelagem de processo de negócio. E a gente tem isso hoje, começando a entrar embutido numa esteira DevOps automatizada por Jenkins, com teste. Então, o grande desafio era como é que a gente vai fazer isso tudo funcionar de maneira integrada, para que a gente possa, desde a concepção do produto lá na ponta, até o momento que a gente efetivamente entregue uma boa aplicação em produção, onde é que entra aí? Onde é que o Camunda entra? Onde é que a modelagem de decisão entra? Onde é que a modelagem de regra de negócio entra? E o mais importante, como é que a gente garante que a gente vai entregar isso tudo testado e com boa qualidade na ponta final? Então, nesse ponto, o Renato entrou. E partindo do vídeo dos Brigadeiros da Nice, ele construiu um pequeno arcabouço de como testar a regra de negócio e como testar o processo de negócio mapeado dentro do vídeo. Então, o que ele vai mostrar hoje é uma coisa ainda incipiente. O que a gente pode dizer é que a Câmara dos Deputados hoje efetivamente já tem projeto na esteira, onde nós vamos entregar dentro de uma arquitetura bem interessante, que é uma arquitetura que embute o motor, os engines Camunda em microserviços REST, tá? A comunicação entre a empresa de Correios e Telégrafos e a Câmara dos Deputados para automação de um contrato de prestação de serviço que a gente tem com eles. E, o mais importante, isso tudo vai ser feito com segurança e vai ser testado. Então, de onde saiu? E o embrião disso aí são os testes. Legal. Vocês estão inspirando muitas pessoas, não só da área pública, de outros lugares, né? De sair de um pouco daquela coisa assim, de milhões de linhas de código testado para vários diagramas testados, né? Visualmente. Né? O caminho é mais curto, o caminho para o teste é mais curto. Para o usuário final, é uma linguagem comum que ele pode entender melhor do que. É muito difícil você explicar o teste. É um teste de. Que ensina dessa forma, sabe? E o Renato vai falar um monte de coisa técnica aqui, vai falar de Gherkin, vai falar de Cucumber, vai falar e vai mostrar isso funcionando, né? Com diagramas que podem ser embutidos no Camunda. Quero agradecer o espaço ao Maurício, quero agradecer ao Maurício imensamente a disponibilidade que ele tem com a gente na Câmara, sabe? E nós somos neófitos, né, nisso aí. Ele está nos ajudando a tirar uma má impressão que a gente teve de projetos que usavam BPM, que foram feitos com JBPM anteriormente, entendeu? Hoje a gente consegue entender que o contexto é outro, que o ferramental é outro, e vamos avançando, tá? E quem quiser conhecer mais a respeito da nossa experiência, de como é que a gente está caminhando, estamos à disposição, tanto eu quanto o Marcelo, tá?
Vamos para trocar ideia, trocar figurinha. Num outro contexto, longe da pandemia, se quiserem nos visitar presencialmente na Câmara dos Deputados, vamos ter o maior prazer em receber todos. Tá bom? Legal. Gente, olha, muito obrigado pelo nosso. Renato, agora assume. Tudo com o Renato. Obrigado, Thiago. Obrigado, Laguna. E vamos agora para o Carlos Renato. E aí, Carlos? Olá, bom dia. Agradecer aqui a oportunidade de falar sobre testes e falar sobre especificações executáveis. Então, nós vamos mostrar uma ferramenta, mas o foco não é exatamente ferramenta, é a prática de você partir de requisitos e chegar em testes de aceitação usando especificações executáveis, no caso com Gherkin. Sendo que também, quando você tem um diagrama de processos e decisões e executável, que ele está implantado num engine de processos e decisões, ele também é uma especificação executável, diferente de quando você apenas modela um processo, põe na parede, e se passar um cidadão britânico, você diz que está seguindo um processo, mas ninguém garante que o software realmente está fazendo aquilo que está modelado. Diferente de quando você usa um engine e implanta o processo e as decisões nesse engine. Vou passar a apresentar aqui um pouco da parte conceitual antes de mostrar a ferramenta, tá bem? Vamos aqui. Aqui. Add to stream. Aqui. Share. Share. Aqui, share. Aí. Apresentar aqui. Bom, o meu foco aqui vai ser mostrar uma maneira de trabalhar que a área de negócio e a área de TI trabalhem juntas e principalmente usando uma especificação executável que está num nível de entendimento da área de negócio, para que possam trabalhar os dois juntos. Bom, nós aqui vamos começar a falar sobre a parte de teste, em que momento que a gente teste, como que a gente parte dos requisitos e chegamos ao teste e de quem é a responsabilidade sobre teste. Aqui a gente pegou o caso do Brigadeiros da NIS, temos aqui um épico, 3 histórias de usuário. Para a primeira história de usuário, a gente listou aqui alguns critérios de aceitação na forma de regras, né? Tipo Gherkin 6. E a questão é que a história de usuário ela é bastante vaga, né? E você tem que ir colocando como que ela vai ser considerada terminada, né? Bom, aqui é o seguinte, princípios de teste. Primeiro, testar cedo economiza dinheiro e tempo. E aqui temos essa parte de shift left testing, que é o seguinte, normalmente aqui o desenvolvimento tradicional, a gente vê aqui nesse gráfico mais amarelo à direita, o esforço de teste é no final, depois que já está tudo construído e é muito difícil de consertar. E o que a gente vem tentando fazer é trazer o esforço de teste para o início do desenvolvimento, principalmente em requisitos. A gente defende bastante essa reunião, os 3 amigos, conhecida com os 3 amigos, em que você tem esses 3 papéis. O expert do domínio, que é a parte de negócio, onde entra a área de negócio, e 2 da área de TI, um programador e um testador, um analista de teste. Aqui a gente parte de um épico para a história de usuário. Cada história de usuário tem que ter critérios de aceitação,
porém não pode parar aqui no critério de aceitação. Eu usei essa gravura aqui para mostrar o seguinte, a história de usuário é muito vaga, o critério de aceitação é testável, mas quem é executável é o teste de aceitação. Ele é que é executável e nós precisamos de documentação viva, que é basicamente o teste de aceitação. Ele é código, só que ele é código de teste. Nós vamos usar aqui o Gherkin, é uma linguagem para você especificar comportamentos, né? Given, when, then, muita gente conhece, e é uma maneira de você especificar um comportamento com linguagem num nível de abstração que a área de negócio entende e consegue perceber o que está sendo determinado como comportamento de cada funcionalidade. Basicamente, o cerne do Gherkin é o given, when, then. O given são as condições iniciais para que você faça o teste. O when é justamente a ação que você vai testar, e o then são os resultados esperados dessa ação que está sendo testada. Eu queria mostrar aqui rapidamente um manifesto de teste de duas analistas de teste, e que tem a ver com a parte de teste ágil, em que você testa durante todo o desenvolvimento e não ao fim. Você tenta prevenir as falhas e não ficar encontrando as falhas depois que tudo já está construído. Testar o entendimento, principalmente os requisitos. Construir um sistema melhor ao invés de tentar ver falhas no sistema. E, principalmente, a responsabilidade pela qualidade é de toda a equipe. Mesmo que o testador seja quem vai fazer um esboço do teste de aceitação, ele tem que ser discutido e aprovado e abraçado, vamos dizer assim, por toda a equipe. E isso tem a ver aqui com o manifesto ágil. O teste de aceitação é o working software, né? E a reunião dos 3 amigos e tudo mais tem a ver com a colaboração do cliente. Bom, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar, modelamos o Brigadeiros da Nice e nós vamos executar numa máquina local para mostrar que isso está ao alcance, mesmo da área de negócio, desde que entenda, não é muito complicado, como funciona uma API REST e como que ela passa mensagens em formato JSON, e é o que nós vamos fazer aqui. Tem aqui a execução aqui do Camunda na máquina, e nós vamos começar aqui a respeito do seguinte: planejamento dos testes, nós temos que dar uma olhada na cobertura dos casos de teste, e a execução, nós vamos usar uma ferramenta REST, uma ferramenta de teste. Você usando aqui uma tabela de decisão, um simulator, Camunda Simulator, o que acontece? Você tem que fazer a conferência visual. E como existem várias combinações aqui desses campos de entrada, quantidade pedida, o prazo, o cliente, indicação, comprou, são muitas combinações para você ficar testando visualmente. Com uma API REST é a mesma coisa. Você pode até usar aqui, mas quando vier a resposta, você vai ter que olhar aqui, fazer uma conferência visual. Então, o que a gente está propondo? Uma ferramenta simples aqui, que é o Karate Framework. Ele é baseado no Gherkin, baseado porque ele usa uma linguagem específica de domínio, originalmente focada em teste de API REST, né? Ele tem um engine JavaScript, mas ele é escrito em Java, mas você não precisa conhecer Java.
para escrever os testes, e agora ele tem uma versão standalone que é muito conveniente para quem não mexe com Java. Aqui tem o Hello World do Karatê, em que você faz uma chamada, e aí você pega aqui está encadeando, ele está encadeando duas chamadas, né? O end method post pega um pedaço da resposta e faz um get para verificar se realmente incluiu o registro, né? Bom, nós vamos usar aqui o Karatê Framework nessa versão standalone, e para execução a gente vai usar o Visual Code com a extensão Karatê Runner. Aqui está a extensão, né? Para poder usar aqui, nós instalamos aqui essa extensão, fizemos uma configuração, e aqui nós vamos começar a olhar o seguinte: como é que funcionaria um teste? Bom, você tem aqui uma funcionalidade que é registrar pedido, e você tem 4 cenários: registrar pedido de cliente VIP, de cliente comum, pedido que não vale a pena e pedido de cliente ruim. Da onde saíram os 4 cenários? Da tabela de decisão que nós vamos mostrar aqui em mais detalhes. Eu vou sair aqui da apresentação e vou passar aqui para a ferramenta. Nós temos aqui o modelo que foi feito do Brigadeiros da Nice. A gente atribui aqui um número de pedido e ele entra aqui em negociar pedido, fabricar pedido, entregar pedido. Se na negociação o pedido for inválido, ele sai por aqui, pedido cancelado. Negociar processo é que nem está lá no Brigadeiros da Nice. Validar pedido é uma tabela de decisão, calcular pedido também. Fabricar pedido, não tínhamos nenhuma informação, colocamos aqui 2 tarefas de usuário, e entregar pedido aqui só uma tarefa de usuário. As regras de negócio, então, aqui está o DRD, com aquela hierarquia, inclusive aqui o valor do pedido, e os 4 critérios, os 4 cenários estão aqui, quer dizer, a gente incluiu mais uma coluna aqui de mensagem, porque tem 2 regras que apontam um pedido válido, 2 que apontam um pedido não válido, né, inválido, e só para diferenciar, colocamos aqui essas mensagens. Mostrar aqui agora a ferramenta. Por exemplo, registrar pedido, nós temos aqui dada uma URL, e aqui nós temos um request que nós vamos fazer na API REST, que está aqui o endereço, o host, aqui é a API REST, e nós vamos iniciar uma instância desse processo aqui, ó. Passando que dados? Quantidade pedida 100, prazo pedido 1, cliente Creuza, indicação sim, válida, true, comprou true, pagou true. E o que nós vamos, o que vai ser testado? É esse when aqui, ó, a execução de um método post com esse request nessa URL. O que a gente espera de resultado? Um status 200, e isso aqui é o response, tá? Isso aqui é uma maneira abreviada de response, né? Nós vamos verificar se lá na resposta, dentro do atributo variável, se o valor do pedido veio com valor de 130, porque são 100 e o cliente é a Creuza, se o pedido é válido, a mensagem que veio e se existe um número de pedido. Tá? Então, aqui a gente pode executar só um cenário. Ele executa aqui. A gente pode também executar os 4 cenários, a feature toda.
E podemos olhar aqui o relatório do Karatê. Aqui estão os 4 pedidos. Esse primeiro tem aqui o request, e aqui realmente 130, tudo verde, passou tudo. Um cliente normal, o cliente normal é a Maria, e 160. Um cliente de um pedido que não vale a pena, chamamos de pena, e aí não tem valor, não é calculado o valor, e aqui um cliente, de um pedido de um cliente ruim, no caso aqui o Frias, e falso, né? O pedido não é válido. Voltando aqui, o que acontece? Nós temos aqui, no registrar pedido, só 4 combinações de valores, mas poderiam ter várias combinações. Como é que você faz isso usando o Gherkin? Cada cenário, você tem que passar os valores, tanto no request, quanto o que você quer conferir no response. Existe uma outra maneira de você especificar isso, que é o cenário outline. Quando você põe um cenário outline, necessariamente você tem tabelas de exemplo. E aqui a gente separou 4 tabelas de exemplo, que são os 4 cenários que a gente quer testar. Como é que funciona? Você usa só um request. Lá no cenário, você executava 4 vezes essa automação aqui, e você coloca aqui variáveis, tanto no request quanto as variáveis que você quer conferir no response. E aqui dentro da tabela de exemplo, cada linha da tabela de exemplo vai ser uma execução do teste. Então, nós vamos executar essa automação várias vezes, uma para cada linha, né? Aqui, tudo que a gente vai testar em termos de cliente VIP, nós não fizemos todas as combinações possíveis, porque aqui, só de quantidade pedida, você tem que colocar nos limites, quer dizer, abaixo de 100, o 100, abaixo de 1.000, 1.001, etc. E aqui, clientes ruins, cliente comum, nós colocamos só aqui 4 exemplos. Cliente que não vale a pena, esses 4. E cliente ruim, aqui 3. E aqui, quando a gente roda aqui, a gente vai registrar vai testar todas essas combinações de uma maneira bem mais rápida do que se você fosse testando num simulador ou num cliente REST. Aqui também podemos ver o relatório. Então, aqui as 19 combinações, né? Aqui, cada uma, você vê o valor que está sendo passado nessa execução e os valores de resultado, tudo verdinho. Bom, outra coisa é o seguinte, como nós temos a decisão numa tabela de decisão, num engine de decisão, a gente pode testar apenas a tabela de decisão aqui, ó. Então, aqui a gente vai... eu separei aqui a URL do path. Então, aqui no engine REST, nós vamos pedir para ele avaliar uma tabela de decisão. Mesma coisa aqui, as variáveis, nós vamos verificar pedido válido e a mensagem. Aqui separei em 2 tabelas, os pedidos válidos e os inválidos, e podemos executar aqui tudo de uma vez. Passaram todos. Podemos olhar aqui o relatório. Temos aqui as 19 combinações também.
Aqui você tem o request com os valores, o response. E só para mostrar aqui uma possibilidade que você tem com o Camunda, com o Karatê, desculpe, você pode, inclusive, encadear uma chamada na API em outra chamada, né? Então, aqui, só a título de ilustração, eu estou fazendo aqui um registrar pedido válido de ponta a ponta. Então, nós vamos, a URL base é essa aqui, nós vamos usar como path iniciar uma instância, no caso da Creuza, pedindo 100. E qual é a diferença aqui? Ó? Eu vou pegar um pedaço da resposta e guardar numa variável. E vou usar a variável aqui embaixo. Então, aqui eu vou localizar que depois que foi feito um pedido válido, o lugar onde a instância tem que estar é nessa tarefa aqui. Depois nós vamos completar a tarefa e verificar se a tarefa se a instância foi para essa segunda tarefa. Depois nós vamos completar a instância, verificar se ela foi para essa última tarefa, e depois de completar essa última tarefa, a gente vai ver se o status dela é completado, né? Então, aqui, tudo verdinho, cada um dos passos. E, por final, aqui a variável, a instância completou. Aqui. Bom, o que eu queria mais mostrar aqui é o seguinte. Essa ferramenta é uma ferramenta simples que você, numa reunião de 3 amigos, você pode validar os testes. É claro que, vamos dizer assim, quem vai elaborar o teste, provavelmente o analista, com base nos critérios de aceitação e tudo, mas está num nível de abstração que o pessoal de negócio consegue entender o que está sendo testado. E isso, depois, ele entra numa esteira de DevOps, em que vai precisar de mais programação, provavelmente essa URL em cada ambiente, isso vai vir num arquivo de propriedades, você pode precisar de um token de autenticação, então tudo isso é colocado quando vai para a produção. Bom, basicamente era isso. Legal. E passa aí, Maurício. Muito bom. Isso vai entrar, como o Thiago Berreb falou, né? Vai entrar numa esteira de Jenkins, né? E isso vai ser, já está sendo implementado já em outros projetos. A gente utilizou aqui o Brigadeiros da Nice. Olha, o Thiago voltou aqui. Aí, Thiago, quiser adicionar aí algumas coisas. Não, só para dizer realmente que isso aí, apesar de ser um exercício teórico, isso vai passar a ser nossa realidade agora. Porque a gente desenvolvedor, ele tem um perfil muito peculiar, né? Enquanto você não mostra para o desenvolvedor que aquilo funciona, que aquilo pode agregar valor, a experiência diz que ele não faz. Né? Então, a partir do momento que você mostra, o Renato partindo do que a gente chama de documentação viva, né? Ou seja, a gente mata o problema da documentação usando a especificação, por exemplo, e a gente mostra que aquela documentação viva, na verdade, no final, ela gera a qualidade do produto final, ela aumenta a qualidade do produto final com menos esforço e com menos dor depois que esse produto está colocado para o usuário final. O convencimento é imediato. Então, é muito fácil você trazer uma equipe para trabalhar dessa forma e não da forma anterior. Né? Então, eu acho que o resultado é brilhante. E a gente acha que a gente tem alguns outros resultados para outros mercados também, o Maurício, que a gente pode apresentar aí, resultados de integração do Cronep com o Camunda, tá? Legal também. Olha quem está aqui, ó. Olha aqui. Grande Lamberto, obrigado aí pela presença. Mas muito bacana também, assim, faltou apresentar ali, a gente esqueceu, mas tudo isso que nós estamos apresentando aqui, a Câmara está publicando isso no GitHub. Tá?
Isso é fantástico, pessoal, porque se você gostou aqui do que viu, né, e quer fazer isso também aí no seu ambiente, é só baixar lá do GitHub. Eu vou passar aqui os links, depois está lá no post do meu blog. Todo esse código está compartilhado e é um código feito pela Câmara dos Deputados. Então, é muito legal. Obrigado aí por vocês compartilhar isso com toda a comunidade aí, pessoal. Aqui também, ó. Fabrício Laguna aí, ó. Tá disponível também no Candies, né? Tem uma versão, o Fabrício está chamando aí todo mundo para também participar. Olha só, mais gente de Brasília aqui, ó. Show esse meetup, muito bacana, pessoal, muito bom. Obrigado aí pro pessoal. E tem uma pessoa aqui que perguntou, ó, desculpa o gap, mas Câmara dos Deputados da onde? É do Brasil, né? Legal. Vou botar aqui algumas perguntas. Laguna, o que tu achou aí? Muito legal. É bacana o pessoal conseguir olhar, porque assim, eu olho muito do ponto de vista da análise de negócio, né? Então eu paro nos diagramas, eu não chego até a esse ponto da implementação que o Carlos Renato montou aí, e o que o Thiago falou, o programador ele não acredita enquanto ele não vê rodando, né? Para ele ter que rodar, compilar, executar e ver o teste executando. Então é muito bacana, eu entendo que são duas competências que precisam ser desenvolvidas, uma competência de implementação, que é essa que o Renato falou, uma competência de análise, de você conseguir olhar para negócio e decompor decisões de negócio em modelos que sejam fáceis de entender, fáceis de analisar, estruturados. E as duas coisas têm que acontecer juntas. Quando a gente consegue juntos, esse DevOps que o Thiago está buscando acontece. A gente consegue modelar o negócio com base em processos relativamente simples e decisões mais complexas, que podem ser, inclusive, reconfiguráveis, e implementar isso de uma maneira onde, de fato, você consegue reconfigurar as decisões simplesmente alterando parâmetros. Se você conseguir fazer isso, aí sim uma empresa vai ter a tal da agilidade de negócio. Agilidade de negócios é conseguir mudar o que o seu negócio faz, o que a sua empresa faz rapidamente. E não tem jeito mais rápido de mudar do que tendo uma solução parametrizada e configurável. É muito mais rápido que desenvolver algo novo. Você simplesmente ajusta os parâmetros. Isso está o Fabrício está no cerne da questão da transformação digital. Ela está totalmente... Isso é o core da transformação digital, né? A gente poder repensar a maneira como a gente faz as coisas de maneira mais eficiente, mais rápida, com menos custo, né? Que é o que a gente está sendo demandado hoje. E outra coisa, do lado técnico, uma coisa que a gente discute muito com o Senato, o pessoal, a equipe, é que a gente, trabalhando dessa forma, a manutenabilidade do código é outra. É muito mais fácil mexer no código da ferramenta no momento posterior do que era antes. Sistemas que têm regras de negócio e processo de negócio totalmente codificados na linguagem de programação que foi escolhida, é um verdadeiro inferno para ser mantido no segundo momento. As regras de negócio mudam muito mais do que o processo. Né? E aí o fato de você separar em dois diagramas distintos, você pode só distribuir a versão nova e testar também de forma separada, né? O Renato é um cara que fala bastante sobre isso aí. E principalmente o lance de você... Digamos que você entrevista um usuário e entende como funciona o negócio. Aí você vai e codifica em Java ou em qualquer linguagem. O cara de negócio ele não vai ter certeza que aquilo é exatamente o que ele falou, né? Pode ter um telefone sem fio aí. Outra coisa, por mais que você faça documentação, se ela não é executável, 2 dias, uma semana depois, ninguém põe a mão no fogo de que aquela documentação é o que realmente está acontecendo no software, exceto se ela for uma documentação executável, uma especificação executável, e você roda o teste constantemente e você tem certeza que o software atende àqueles testes de aceitação. Então, é isso que faz uma documentação viva. Legal, muito bom. O pessoal está até te pedindo aqui, ó, o teu LinkedIn, cara. Olha aí, ó, o pessoal quer te contratar aí, ó, tá? Adorei a apresentação. E ela quer aqui, ó, eu coloquei aí para vocês, pessoal, o link, ó, onde estão, eu agrupei aqui, eu consolidei todos
todos os links aqui, contatos para vocês, inclusive as apresentações em PDF. Olha só, o feedback direto aqui, ó. Apresentação incrível. Cara, muito bom o feedback para você aqui. Deixa eu dar uma vazão aqui para as perguntas. Vamos lá, vamos para a gente concluir. Só vale pergunta fácil, hein? Olha aí, ó. Dúvida básica. Em que cenário utilizar Camunda Platform, né, o Camunda BPM ou o ZIB? Posso responder essa? Por favor. Tá? O ZIB ainda não tem motor de regras, tá, pessoal? Então, como o ZIB também não tem o Camunda Cloud, né, não tem todos os elementos que tem quase 100% da cobertura de elementos que o Camunda Platform tem, tá? Então, sempre tem esse trade-off, tá? Então, se você quiser utilizar regras de negócio, você pode integrar no Camunda Cloud com o motor de regras do Camunda Platform ou outro motor de regras que você quiser, tá? Então, assim, nesse cenário não funcionaria a separação de regras de negócio e de processos. Olha só, o Fábio do Tennessee, nos Estados Unidos. Qual foi o ganho identificado ao se modelar as decisões separadamente do processo? A gente estava comentando aqui, mas eu acho que eu queria ouvir de vocês. Fala aí, Fabrício. Fabrício, fala aí. No fundo, eu estou curioso para ouvir de vocês. Eu falo aqui do meu lado a grande simplificação que é você olhar processo com regra misturado, e aí a historinha da Alice mostra que ele fica tudo confuso, ele é complexo. Fazer a manutenção, mudar a maneira como o negócio se comporta, você tem que mexer no processo inteiro, é bastante confuso. Se você consegue separar essas duas coisas, se você tem regras de negócio que guiam os processos, ou seja, dentro dos seus processos você identifica tarefas que representam decisões e modela isso utilizando regras de negócio, fica muito fácil reconfigurar o seu processo, o seu comportamento, vamos dizer assim, apenas modificando as regras. Dentro da câmera, eu acho que isso ainda é novo, né? Não sei se vocês já têm cases para mostrar já. Estamos colocando em produção ainda, talvez esse mês, o primeiro processo em que é um módulo de integração com a empresa de Correios e Telégrafos, e originalmente isso está dentro de um software com mais de 170 mil linhas. Então, se você tiver que mudar as regras, para você mudar ali é bem mais difícil. Então, nós estamos separando em microserviço, mas a gente poderia pegar um microserviço menor e escrever em código. O processo não é visível para o gestor de negócio. Agora, quando você modela o processo e o gestor de negócio consegue enxergar o processo e enxergar as decisões, e você ter certeza que aquilo é o que vai ser implantado, é um ganho muito grande. Quanto à questão de separação, é só você olhar o diagrama inicial, cheio de seta para cima, para baixo, para o lado, para tudo que é lado. Ou então, uma coisa limpa, elegante, simples. E a decisão é uma coisa e as atividades são outra, cada um no seu quadrado. E você dá manutenção separadamente. É muito melhor para todo mundo. Completando isso que o Renato disse, como foi dito aqui anteriormente, processos são estáveis, regras de negócio são voláteis. Mudança de regras de negócio impacta na manutenabilidade da aplicação. Ou seja, se você tiver que ficar procurando regras de negócio, eu vou dar um exemplo claro desse mega monolito que a gente tem na Câmara. Achar regras de negócio num emaranhado de 170 mil linhas de código é tarefa hercúlea. Ou seja, não há documentação que te aponte. Você não tem agilidade. Não tem, você não consegue. E se você separa a tua regra de negócio num diagrama DMN, você sabe exatamente onde ir, como mudar. O seu usuário entende o que está sendo mudado com facilidade e é muito mais rápido. Você ganha agilidade. Isso aí e o usuário de negócio fica realmente dono do processo e das decisões, né? Responsabilidade, empoderamento, isso tudo acontece. Essa questão da agilidade, eu gostaria até de ressaltar, né? Muito se fala em agilidade de negócio e o pessoal está achando que a agilidade de negócio vai advir de escalar os times Scrum, tá? Não é isso.
Ou seja, se você escalar time Scrum, você vai conseguir desenvolver sistema mais rápido. A ideia não é desenvolver sistema mais rápido, é você desenvolver um sistema adaptável que você consiga configurar. A agilidade de negócios depende muito mais da arquitetura da sua solução de negócio do que da maneira como se organiza os times de desenvolvimento de software, tá? Você ter uma arquitetura que você consegue mudar o comportamento da aplicação sem precisar desenvolver de novo, simplesmente reconfigurando, isso traz uma agilidade muito maior. Eu, inclusive, Pessoal, deixei uns slides sobre a questão de arquitetura interna. Você, quando tira um processo daquele original e coloca esse com decisões, você não muda o comportamento externo do processo, os testes são os mesmos, mas a arquitetura interna muda. E por que é importante mudar a arquitetura interna? Eu deixei lá três slides, mas não deu tempo de passar. Inclusive eu vou mostrar aqui para a gente concluir, tá? Porque senão a gente ficaria aqui um tempão conversando, tá? E o tempo aqui não vai dar. Mas temos mais um colega. Temos mais um colega e temos também mais o pessoal da Camula ainda também. E aqui, ó, tá compartilhado aí, legal, pessoal, vocês compartilhando código com a comunidade, é isso aqui, esse é o espírito desse encontro aqui, tá? E aí, então, o projeto tá aberto lá no GitHub, tá? Eu utilizei minha conta lá no GitHub. E isso também aqui, ó, essa apresentação mais completa, com todos os diagramas aqui, eu utilizei a minha instalação aqui de Camunda para fazer essa apresentação, e então isso tudo está naquele link que eu passei nessa página, então você pode clicar aqui e baixar aqui, ó, o PDF de toda essa apresentação completa, porque nós tivemos que cortar algumas informações para poder caber aqui no tempo que nós estamos apresentando. Pessoal, foi fantástico. Laguna, muito obrigado. Thiago, isso aí foi muito bacana, cara. Muito obrigado por vocês. Estou eternamente grato a vocês aí. Certo? Nós vamos continuar aqui. Vai. Valeu.